Bem-vindos ao Restaurant. Hoje temos o prazer de receber a Tende Brasil, que é representada por Marcelo Schmilover, Rafael Martins, que é o fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro, e Juliane Queda, empresária no ramo têxtil, que fez a ponte, o link entre nós. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é Prazer é meu, nosso. Harry. Obrigado, Então, Harry. Obrigada. Marcelo, como que você decidiu trazer a Tende para o Brasil? Qual o insight? Eu estou envolvido há muitos anos com o mercado esportivo e acabei conhecendo os fundadores da Tende. A Tende é uma empresa inglesa, são 4 sócios, todos envolvidos com esporte e principalmente com uma visão de cuidado para o atleta, não só o profissional, mas o atleta amador também. E eles desenvolveram e lançaram há 4 anos na Inglaterra o Tende. Então eles têm, além de serem muito envolvidos com isso, eles têm dentro da estrutura da empresa 2 fisioterapeutas que fazem parte da concepção dos estudos e encontraram essa brecha de uma tecnologia. Aí o Rafael depois pode me completar aí tecnicamente, mas uma tecnologia que já existia no ramo da fisioterapia, que é da vibração, mas eles condensaram isso num aparelho muito portátil e pequeno. Vibração focal, né? Exatamente. E, Marcelo, como que você vê a vibração local no uso do atleta? É a contraindicação? Se diz contraindicação? Se não, qual é a melhor forma de ser utilizado o produto? Pô, bacana. Primeiro que é um produto único no Brasil, né? Não tem nada parecido com a entrega que ele faz. Então, é um equipamento que agrega muito no autocuidado do atleta, não importa, um atleta profissional ou um atleta amador. Todo fisioterapeuta, ele prega muito isso, Harry, de autocuidado é muito importante. Eu faço uma analogia simples, que a gente não precisa ir no dentista todos os dias para escovar o dente, né? A gente passa fio dental, escova o dente na nossa casa, coisa muito simplória, mas de tempo em tempo a gente tem que estar no profissional. Então, essa cultura, ela é super importante ser criada dentro de um esportista. Não importa se ele é um amador, se ele é um iniciante ou se ele é um profissional. Então, o autocuidado é muito bacana. E aí a gente tem alguns recursos. E o Tende, ele agrega demais, porque é um equipamento que ele vai ajudar a liberação de trigger points, pontos gatilhos, nódulos de dor, né? E esse efeito dele é um efeito muito bacana. Então, é um equipamento que tem vários formatos, né? Então, ele tem várias opções aqui, ó. Bem forte. Tem... ultra frequência, né? Só te complementando. Claro. Ele tem 6 tipos de vibrações, né? São 10 tipos, na verdade. São 4 intensidades da vibração. Então, ele começa com 79 Hz, que já é bastante, né? O Rafa sabe. E chega até 139 Hz. E depois ele tem mais 6 posições onde a frequência é modulada. Então, em onda, em repetições curtas, repetições mais longas. E o objetivo principal, Harry, que é o grande segredo da Tende Global que lançaram, é um mecanismo, é um dispositivo que ele trabalha de 2 formas. Ele trabalha em paralelo à analgesia, então ele diminui a sensibilidade à dor e ele acelera a recuperação. Essas vibrações, elas trabalham, depois o Rafa vai falar tecnicamente, mas elas trabalham, por exemplo, com mecanorreceptores do nosso sistema nervoso. Então, diminui a sensibilidade da dor. Ao mesmo tempo, acelera a irrigação sanguínea naquela região. Né? Então, assim, ele é pequenininho, ele é aparentemente simples, mas é muito eficiente. Certo. Eu tenho um desse e, na verdade, a gente pode ter o focal assim, usar como... usar a parte... Marcelo, em provas de longas como trail, ele pode ser levado, por exemplo, durante uma prova. Ele pode ali, como... Pode.
é muito... Essa manutenção, e por um equipamento ser muito portátil para provas de endurance, trail, essas competições mais de longa distância mesmo. 12 horas. Então, assim, cada vez mais o público está se desafiando, né, Sim, tem crescido, nessas né? métricas quilométricas mesmo. Então, ele pode ser utilizado e, como o Marcelo comentou, o aporte sanguíneo ele aumenta e tem a teoria das comportas que a gente fala, né, que alivia a dor. Então, é um sistema simplório do corpo humano que acontece em todo o efeito medicamentoso que a gente busca e essa sensação ela aumenta muito o relaxamento, aumenta a vascularização, né? Os trigger points ele gera uma inibição e aí a parte muscular ela fica inibida quando tem a dor. Então assim a performance vai diminuir ou vai ser uma performance um padrão mecânico alterado da estrutura. Então esse é o ponto chave assim de você ter esse recurso no seu dia a dia. Isso é muito importante. Como que o atleta usa no dia a dia? Você pode... O atleta, principalmente, ele vai... Pré, pós? Você pode usar nos dois momentos, porque você pode usar o TEND junto da sua rotina de ativação, né? Porque você está melhorando o aporte sanguíneo, você está melhorando a vascularização local. Então, ele é muito recomendado para esse momento de ativar o corpo, pré, né? deixar o corpo pronto para trabalhar, né? E isso é uma cultura que, em muitos momentos, o atleta do endurance, ele tem um pouco de dificuldade, porque ele acha, assim, que ele vai aquecer no decorrer da prova, né? Então, assim, você fazer essa ativação, fazer esse warm-up é muito importante para o seu corpo já estar numa frequência, numa zona basal ali, que já subiu da zona basal, já está tanto nível metabólico, preparado para o que ele vai realizar, quanto nível de concentração. A parte neuromotora precisa estar conectada. Então, esse é um ponto muito importante. Então, você vai utilizar isso nesse momento e no pós-prova, né, na hora de recuperar, pensando no recover, os pontos de dor. Cada modalidade ou cada atleta, ele tem estruturas que são mais sobrecarregadas. Isso é um padrão biomecânico da modalidade ou do esporte que o atleta está realizando, ou do perfil dele. Então, ele já utilizar nessas estruturas que já tem predição de lesão, que a gente fala. Marcelo, você tem feito ativações em alguns eventos, né, de provas. Fizemos. Como está sendo essa relação com o corredor? Super bem recebida. Há 2 semanas atrás a gente participou de uma corrida de aventura, até o Rafa com a Estabilitar foi lá. Sim. Fizemos um tratamento pré e pós para os corredores, foi lá em Franco da Rocha, foi um evento patrocinado pelo Adventure Camp e super bem recebido, né, Rafa? Os fisioterapeutas que estavam lá fazendo o pós... Qual foi o feedback? Foi muito... Os atletas adoraram, assim, porque é um recurso novo, que ninguém utiliza. Às vezes até tem uma comparação com uma pistolinha. Eu tenho uma pistolinha, é o mesmo efeito. Não tem nada a ver, né? Porque a gente está falando de hertz, a gente está falando de um estímulo de vibração. Percussão, né? Não é um estímulo percutâneo ali. Então, isso muda toda a fisiologia do efeito. Então, é muito preciso, assim, é muito importante. Então, o resultado foi muito legal. Fez uma fila gigante lá, a gente atendeu mais de 300 atletas ali no pós-prova, e todos super interessados e querendo saber como que funciona e querendo adquirir também. Então foi uma experiência muito bacana. Acho que o que chamou atenção também era nas marcas de recovery que a gente está acostumado nas provas, é rápido, né? Sim. Porque além protocolo tem é a mão rápido. mágica dos profissionais, o equipamento ele acelera isso, porque você não precisa de horas para soltar, né? Você foca, ele já estimula. Exato. Então isso no evento é uma coisa que é interessante, né? Sim. São protocolos rápidos, né, Rafa? São 2, 3 minutos ativando aquela região e você já sente a diferença. Porque nós temos corredores profissionais e amadores. Há diferença na utilização? Não vejo assim a diferença
não vejo. Eu acho que o profissional, ele é muito mais consciente, às vezes, do que o amador. Uhum. Né? Ele ganhou essa consciência que ele entende que o corpo dele é a ferramenta de instrumento. trabalho. Então, ele precisa estar um pouco mais atento e ele tem um nível, Harry, de sensibilidade, de autoconhecimento Sim, de muito legal. percepção, né? Então, ele entende o que é uma dor de um treino forte, ele entende o que é uma dor lesiva, que lesão, parece que algo não está normal. Então, ele conhece muito bem o seu corpo e automaticamente ele tem mais facilidade ele interpreta isso de uma forma melhor, mais rápida, né? O amador, ele entende que, acho que faz parte, acho que é porque eu não dormi direito, porque eu não me alimentei bem, essa semana o meu trabalho me sugou demais, eu fui fazer a prova. Machismo. E a agenda dele também às vezes não permite, né? Sim. Que é a grande complexidade da rotina do amador. Como encaixar, né? Já encaixar os treinos, né? Já são complexos. Então, eu vejo dessa forma. Mas, na prática, não tem diferença. Tá? O equipamento ele tem aplicabilidade para todo o grupo, inclusive quem tem em casa lá pode utilizar na vovó e nos filhos, assim, sem problema nenhum. É um equipamento irrestrito. Não tem risco, né? Aplicabilidade. Não tem risco de Marcelo, uso. então, qual é, né, emendando, como que você, algum insight do corredor fala assim, opa, o feedback que você teve, opa, isso aqui funciona. O feedback que a gente está há 2 meses aqui no Brasil, mas posso trazer um pouquinho do feedback de fora. Mas a primeira frase mais comum é nossa. Ele fica realmente surpreso. Explica aqui para o público a diferença aqui desse tipo de... Ponteira. Dos 2 aparelhos? Dos 2 aparelhos. Então, a empresa lançou esse inicialmente. Existe uma preocupação muito grande. O mecanismo interno dos 2 é exatamente igual. Então, em termos de potência, de modulação da onda, é tudo igual. A diferença básica é a ergonomia dele. Então, no início, esse, que foi o primeiro que a empresa lançou, ele atendia todas as necessidades. O TEND ele pode ser usado para tendinopatia, para lesões neurais. Isso. Não só para um corredor, né, para qualquer prática esportiva, às vezes até para uma questão, por exemplo, de ATM, né? lesão de esforço repetitivo. Eu diria Então, até assim, pra ele é pessoa muito normal, eclético. Sim, um músico que toca também. Então, aqui, estamos falando sobre corredores, mas qualquer atividade que... Motora que repete. Exato. E aí, o que eles perceberam? Que para algumas regiões mais delicadas do corpo, articulações menores, o Rafa deve estar acostumado com isso também, né? Ou regiões mais sensíveis, o fisioterapeuta já está um pouco acostumado a trabalhar com esse formato de caneta. Uhum. Então ele é mais assertivo, mais pontual, é mais uma opção, uma segunda opção para algumas regiões mais delicadas do corpo. Ele trata, por exemplo, a TM, né? Então, ou alguma questão na cervical. Então, a funcionalidade, vamos dizer, a ergonomia dessa opção do TEND, que chama TEND Focus, é para esse tipo de situação. E, Rafael, qual a parte do corredor que ele pode mais, que ele é mais necessário? Eu vejo assim, por comparações biomecânicas e predições de lesões, né? A gente tem a fáscia plantar, né? Como um grande ponto de atenção para o corredor. Então, a fáscia plantar, região de tendão calcâneo, o sóleo, né? A transição miotendina do sóleo ali, ela também é bem acometida. Quadril, né? Lombar. Então, essas estruturas são pontos de atenção para a modalidade, porque onde biomecanicamente existem muita sobrecarga e o histórico de lesão, né, a prevalência de lesão está atrelado a essas estruturas anatômicas. Então, assim, o atleta, ele criar essa rotina, né, como o Marcelo comentou, às vezes você pode fazer o uso aqui, mas você fazer um uso mais amplo, né, imagina na sola do pé, isso daqui acontecendo, fazer uma liberação, né, uma liberação, você fazer um pós-prova ou um pós-treino, né, que é o maior vilão. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o pós-prova, mas a rotina ali, o dia a dia, que é onde o volume, aquelas últimas semanas pré-prova, que o volume está no pico. Que a intensidade, como que ele deve ser usada?
primeiro ele tem que respeitar o padrão de dor dele, tá? A sensibilidade da dor dele, tanto com a velocidade, né, das 10 opções que você tem, quanto com o nível de pressão que você vai colocar. Então, isso é um ponto muito, muito importante, né? E individual, né? E aí, acaba sendo, de certa forma, um pouco intuitivo, se a gente for parar para pensar, sempre pensando no conforto. Eu brinco que a fisioterapia, ela chegou num momento que eu sempre comento assim, o tecido é algo que a gente tem que conquistar. Sim. Né? Não adianta, vou ali fazer uma terapia manual e ir lá e de uma forma muito rude. Massacrar. Não é uma forma que é agradável para o tecido. Então, eu brinco que o tecido, você conquista ele. Então, para você conquistar o tecido, você precisa de toques mais sutis, de intensidade menores, né? Até você alcançar cargas maiores, pressão maior, uma frequência de hertz maior também. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Isso daí é bem bacana. E uma das coisas que a gente vai deixar, Marcelo vai compartilhar depois com vocês, um link para quem quiser saber mais dessas informações e também a aplicabilidade, né? Tanto eu quanto todo o meu time da Estabilitar está super à disposição de vocês, de esclarecer a melhor aplicabilidade do produto, né? Para não ter nenhuma dúvida. É uma tabela rápida, né, Marcelo, também, de algumas Tem um guia rápido de lesões comuns, com algumas tempo, instruções. Por velocidade. Qual a intensidade. E acho que uma coisa, sei lá, acho que é a engenharia química, né? A liga que eles fizeram desse material, então esse tipo de alumínio, eles lá fora chamam de alumínio aeroespacial. Então ele é leve, ele é super, super polido. Ele é zero poroso. Então, assim, tem muitos profissionais que usam gel, ou usam óleos, ou usam cremes. Então, isso daqui, ele passa em qualquer coisa, você logo higieniza com uma toalha, com um paninho mesmo, ele não adere. Então, você realmente pode usar em outras pessoas e com diferentes aditivos, vamos chamar assim, e essa né? empunhadura dele, Harry, é para justamente diminuir a vibração na mão do terapeuta, na mão do profissional, ou do atleta, né? Você diminuir um pouco... Para você não tá assim, não né? Ficar, também. Mas... Durante a corrida existe contraindicação? Digo no trail, por exemplo? Não? Se ele está lá na subida, ele sente aquela dor, ele pode parar e... Poxa, a gente cansa de ver, às vezes, atleta tendo cãibra e tirar o alfinete e espetar fazer uma acupuntura ali, raiz, no meio da prova. Eu já tive essa sensação. Que pena que eu tava com o número de peito estava no porta-número, não tinha alfinete, mas eu já quis me agulhar no meio da prova. Olha, só para soltar, então, né? Mas pode sim, não tem contraindicação nenhuma, pelo contrário. Juliana, em termos de ativação, como que vocês pretendem ampliar, horizontalizar, não só na corrida, usar entre os esportes? Como que... Harry, eu acho estratégia? É uma empresa muito nova aqui no Brasil, apesar do Marcelo ser um empresário de anos no mercado têxtil, foi assim que a gente se conheceu, né? É um parceiro que a gente sempre trabalhou juntos, e a gente está conversando com algumas pessoas em comum do segmento esportivo, que eu conheço, né? O Rafa, inclusive, veio de indicação do Zolino, da Adventure Camp. Eu conheci você no triatlon, né? Bom, o Zolino é um ex-triatleta raiz, né? Mas o Zolino, a gente conversou, ele falou, poxa, eu tenho uma prova agora, a gente pode ativar no recovery. Não, vou trazer o Rafael. Não, é isso. Na verdade, ele foi um cara muito... rápido ali nas conexões, e foi através disso. Então, a gente já está conversando com eles, com o pessoal do Adventure Camp, com provas. Com outras áreas também, precisa né? montar uma estratégia. A gente tem um grande parceiro no Rio também, que tem a parte de natação, né, que tem algumas etapas. Então, a gente precisa ver todo um cenário e ver o que é hábil, porque a empresa tá chegando, ela vai investir, mas ela precisa ver para que lado que vai, porque dá para ir para todos os lados, né? A gente já teve uma boa notícia, Harry, que o produto foi homologado pelo SESI,
A gente mandou Ah, alguns verdade. meses atrás. Exato. E o SESI ficou testando durante alguns meses e homologou. Então, eles vão usar dentro da estrutura nacional do SESI Exato. para as várias modalidades que eles Teve patrocinam. Eles tiveram um evento, Fred, agora, dias atrás, teve um evento de Presidente Pitácio. Onde Ah, levaram sim, todos eles os fazem atletas. vários. Eles fazem essa junção de várias modalidades, porque eles têm toda uma cultura, da cultura do exemplo. Sim, Né? sim. A educação pelo exemplo. Então, a gente chegou no SESI através de um jogador de polo aquático, que é o Gustavo Coutinho, né? Sim. E que nos apresentou, o César, que cuida lá. E o SESI preza muito por qualidade, assim, o crivo ali é alto, né, Marcelo? Você que Sim, lidou demorou direto para com homologar. eles. Né? É. E o importante para eles também é estar trabalhando com empresas nacionais, assim, que trazem tecnologia e que viabilizam Então, toda o a mercado retaguarda aqui, brasileiro. né? Tecnologicamente, como ele é recarregado, como funciona ele? Sim, ele é recarregável com um cabinho USB, é super, super simples. Então você desatarracha a base, aqui onde fica o motor, você conecta esse plugzinho e nessa USB. ponteirinha USB no teu computador, na tua tomada, você carrega, em 45 minutos a carga está cheia E e dura... dura... Qual é a carga dele? Então, para uso na fisioterapia profissional, por exemplo, em uma clínica, De vários atendimentos, se você né? fizer vários atendimentos ao dia, usando como ele é recomendado, né, 3 minutos por região, pode durar o dia inteiro. Então, você consegue carregar ele só à noite. Para uso doméstico, o meu, por exemplo, dura uma semana sem Uma carregar. semana, Não, a gente fez no evento, ficou várias horas, ele ligado direto ali e durou. Com Eu- quase tempo 100 inteiro, pessoas, né? Eu vi que nesse evento vocês usaram gel, né? Vocês usaram Tinha o uma... creme também, porque a gente estava mesclando o uso da terapia manual. Que ali, tipo de a gel? massagem Explica. É um creme de massagem de esportiva. massagem Tá. esportiva. E aí a gente associava o uso do TEND. Então, assim, o que eu falo, um raciocínio clínico bem bacana. Sim, uma combinação. Uma combinação bem legal que gerou um baita resultado, Sim. né? Um feedback bacana. E uma coisa que eu ia comentar rapidinho sobre as aplicabilidades, né? Hoje a gente está, óbvio que o público nosso aqui é voltado para a corrida, para o triatlo, só que eles também ficam no home office às vezes, faz outras atividades, né? Tem família, né? Eu falo por mim, tem hora que eu tô amigos. mais dedicado a uma prova de triatlo, às vezes uma prova de corrida, às vezes ao trabalho, às vezes Sim. fazer um paraquedismo, às vezes, e agora que nem um master de handball, que eu vou ter a final do Paulista Master no domingo. Então, assim, quem gosta de esporte, né, Harry, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, quase. Então, quando a gente fala do TEND, eu vejo, né, a gente atende lá na Stabilitar muito atleta do esportes, por exemplo, hoje eles têm uma rotina de atividade física, de preparação física, de recover, da ativação da fisioterapia, igual um atleta de esporte ortostático, vamos pensar assim, porque eles estão Exato. sentados ali, mas tem empresas já focando no recover que chamam recover office, por causa de quem fica Laboral, horas né? trabalhando na Fisioterapia parte laboral ali, aquela parte ergonômica. Então, assim, como fisioterapeuta, eu vejo a aplicabilidade do TEND para todo o público, porque a gente tem um público bem variado ali. Né? O Rafa não só atende atleta olímpico, atleta profissional. O Rafa atende a Dona Maria de 90 anos e o B de 7 anos de idade. Então, assim, a gente... Que passa O o dia no tenista de fim de computador. semana. E tem O tenista de fim de semana, né? que Ele fica não no- são para atleta, Então, assim, né? Não. Bom. eu falo porque assim, é uma aquisição muito bacana, que tem tanto dentro da clínica, dentro do seu kit, né? Fisioterapeuta, que às vezes acaba fazendo muito evento esportivo, que atende home care. Então, assim, é um material acessível por facilidade de portabilidade, é leve, né? E para quem adquire o produto para ter em casa, eu falo, a família toda vai usar. Exato. Então, assim, vai ser uma briga, na verdade, tem que cronometrar. Agora é meu. Agora é meu, agora estamos trocando. O Harry, outra coisa importante para compartilhar aqui também,
O Tend, ele foi lançado na Inglaterra, como eu falei, né? E logo depois eles abriram um escritório nos Estados Unidos. Lá fora, eles têm uma aceitação dentro das principais ligas esportivas já há muito tempo. Então, a liga de basquete, a NFL, né, de futebol americano, a liga de beisebol, eles têm acordos com eles. Os departamentos de fisioterapia e preparadores físicos dessas ligas já adotaram o Tend dentro. Alguns clubes também, como o Arsenal, no caso da Inglaterra, ou o New York Knicks de beisebol, também já adotaram. Então, assim, a ideia é tentar, de alguma forma, replicar o sucesso que eles obtiveram com essa estratégia de ir formando o profissional, né? Explicando para o profissional as vantagens que o produto traz, e na sequência o usuário que não é o atleta vai usar também, porque é super interessante. E explique a diferença entre as canetas aqui. As ponteiras e... Os tipos, qual uso, em que tipo eu uso esse... É um pouco do que o Marcelo comentou, né? Mais pela estrutura. Quantos existem? Existem 4. 4, tá. São dois modelos, né? Então é o Tend... ponteiras, né? O Tend Focus, que é esse aqui. 3 ponteiras, exato. E são 4 ponteiras. Na verdade, são 4. São 2 kits. Então, esse aqui é o Tend Focus. Ele é vendido assim, e a gente vende a ponteira opcional para trabalhar áreas maiores, né, Rafa? Se quiser falar um pouquinho. Não, é mais pela região anatômica. Exato. Né? Então, assim, a gente aqui é a outra opção, né? Sim, e o Tend Deep, que também tem essa ponteira opcional para ser substituída. Então, você substitui na verdade, como... É borrachinha, né? É borrachinha. Quando você compra na caixinha, ele vem... Então, se você compra o Tend Focus, por exemplo, ele vem assim. Né? Vem na caixinha, o aparelho, uma bolsinha para você carregar para cima e para baixo, o carregador. E você pode comprar essa ponteira opcional para trabalhar regiões maiores e agilizar um pouquinho o seu tratamento. E você substitui ele como você faz para carregar, desatarracha e depois atarracha essa segunda ponteira e ele está pronto para o uso. Né? A mesma coisa no Deep. Você tem a outra ponteira. Essa basezinha a gente acaba vendendo mais para a clínica, para deixar ele na bancada de trabalho, para ficar mais acessível. Em casa você pode guardar ele esse é o saquinho, você pode na deixar, bolsinha. Eu levaria já na bolsa já, né? Sim. E a diferença mesmo é a região anatômica, sabe? Que vai ser o facilitador ali, é a estrutura, né? Que, como a gente comentou, vou fazer um ponto gatilho de ATM, não vai pôr um negócio grande, né? Não vou utilizar isso aqui. Área, Então, vou trabalhar membro inferior, aí já tem... Sim. Qual seria a contraindicação? Ainda não achou. Acho que não respeitar o limiar de dor. Não, existe uma que eu aprendi, não sou fisioterapeuta, não sou da área médica, mas aprendi com os meus sócios lá da Inglaterra, que é pessoas que têm marca-passo. Então, usar por conta da vibração, né, e a frequência é muito alta. Então, na região, para pessoas que têm marca-passo, deve ser evitado. Até o que eu sei, é a única contraindicação. Proeminências ósseas, que a gente comenta também. Então, às vezes, a parte óssea ali do corpo, né? Então, essas pontas ósseas que a gente tem, onde tem só a pele e o osso, não chega a ser uma contraindicação. Mas vai incomodar. Às vezes, muito mais chato. Ô Harry, completando um pouquinho o que o Rafa falou sobre ser muito intuitivo, né? Apesar de que a estratégia de lançar o Tend, óbvio, a gente acredita muito no replicar da técnica através de fisioterapeutas como o Rafa, mas para facilitar isso, a gente tem um site aqui no Brasil dos vídeos, e a gente disponibilizou no site vídeos tutoriais para as principais queixas. Então, fascite plantar, por exemplo, ou cotovelo de tenista. Então, lá tem um vídeo. O site é www.tendebrasil.com.br
E aí você entrando lá, tem um menuzinho com uma central de informações, onde pode assistir o vídeo e é um tutorial E a para rede te ajudar. social? Instagram? Também temos, tende.brasil, nosso Instagram. A gente divulga eventos, onde a gente vai estar fazendo algumas ativações, parcerias com clínicas e fisioterapeutas, né? Já temos parcerias, apesar de pouco tempo, assim como a Estabilitar, temos parcerias no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em Florianópolis. Você vê mais potencial em clínicas ou no atleta em si? Você vê mais potencial no atleta, né? Porque... Potencial numérico, com certeza numérico, no atleta. Com certeza no atleta. Mas a gente precisa, primeiro, conceituar o produto. A cultura. Exato, através do profissional. Os profissionais, assim, sérios, que fazem um trabalho, né, longevo, assim, óbvio, com atletas, mas com todo o público. É realmente, né, hoje se usa essa palavra de ser o embaixador, mas é o grande... Ele vai, olha, é isso que vai resolver. E acho que nada melhor do que você degustar, experimentar isso no seu corpo e falar, onde é que eu levo? Quero 3. Então até tem um exemplo legal que aconteceu, que a Tende esteve no maior evento de fisioterapia esportiva, né? O evento científico de fisioterapia esportiva. Bem lembrado. Então, assim, que foi agora, tem aí pelo menos umas 6 semanas. 6 semanas. Foi em Brasília, né? Um evento onde tinha mais de 1.600 fisioterapeutas em 4 dias falando de fisioterapia esportiva. É um evento internacional que acontece de 2 em 2 anos, da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então, por que a gente está falando isso? Eu estou falando isso, Harry, porque a fisioterapia, ela parou de ser algo achismo intuitivo, algo de muito intuito. Minha experiência clínica. Não, é um tripé, né, da prática baseada em evidência. Né? Então, assim, tem muita ciência, estatisticamente... Tem muito artigo, tem muita publicação, tem muita referência do que funciona de verdade, né? Associado, sim, à experiência, ao lastro do fisioterapeuta, né? E a aceitação, né? Do paciente para aquela técnica. Então, foi muito legal porque a Tende, ela está fazendo um movimento embasado em ciência, né? Embasado em bons profissionais e não massificando de forma, assim, tipo, aleatória. Então, isso tem sido muito legal, esse movimento até do leviana, Marcelo, né? Seria. Às vezes até leviana. E está sendo muito legal esse movimento do Marcelo, né? Ele não me procurou falando assim, Rafa, poxa, tem um produto que eu queria que você testasse, queria que você visse. Experimenta. Fala, é legal, vale a pena, faz sentido. Pro seu público, né? Então, assim, aí a gente foi pro evento, a gente sentiu o feedback ali do paciente que já estávamos usando, então a gente tem outros marcadores, eu trabalho com termografia há muitos anos, então a gente tem imagens ali metabólicas e que tá antes e depois da utilização, então assim, a gente usa ultrassom de imagem lá na Estabilitar, então a gente tem algumas outras referências que vai validando o benefício que o paciente está falando, se é alguma coisa assim só de placebo ou algo que realmente tem um efeito fisiológico real. Então, acho que isso é muito importante e até brinquei com o Marcelo, falei, pô, Marcelo, eu sou um cara que não fico falando de outros de produto, né? Não é muito o meu... Eu brinco, eu sou muito jabazeiro, mas as conexões que nós tivemos foi muito legal. A forma, né? A forma muito natural. Então, assim, eu falei, poxa, então eu vou sempre estar com vocês aí nessa jornada. Brincando, foi orgânico, né? Orgânico, O corredor paralímpico tem alguma diferença do O atleta paralímpico... Talvez muscularmente, né? Isso, até ratificando um pouquinho na sua fala, hoje eu não faço mais parte do Comitê Paralímpico atual, né? Não estou no grupo de fisioterapeutas, só fico dentro do time Brasil, do Comitê Olímpico, mas eu ainda tenho muito atleta, tá? Paralímpico, e o ponto de atenção é a questão se o atleta ele tem uma alteração neural, tá? Então, se ele é um lesado medular, baixo ou alto, né? Ou se ele tem alguma neurodistrofia, que às vezes tem alteração da sensibilidade, algo do tipo. Mas não é uma restrição à aplicabilidade, tá bom? Acho que esse que é o... Marcelo, como que na Inglaterra surgiu a ideia do cara inventar essa... Então, são 4 sócios
todos voltados à área esportiva e todos, coincidentemente ou não, né, ou com uma sincronia, todos muito preocupados com a questão da qualidade do praticante, do bem-estar e da qualidade do praticante de esporte. Então, assim, já existia lá atrás, para eles, uma preocupação com a recuperação, né, que hoje parece moda, mas não é uma questão modal, é uma questão de saúde mesmo, né? Foi pensado no uso diário, ou seja, no uso para o atleta usar ali, eu comprar na loja, e eu mesmo me autocuidado, fazer o autocuidado? Sim. Ou ele foi pensado para o ramo da fisioterapia mesmo? Não, ele foi pensado para abarcar o maior número possível de atletas e não atletas, mas pessoas que de alguma forma podem fazer uso do TEND para melhorar a sua qualidade, né? Bom, todos nós aqui sabemos, né, o quanto o mercado esportivo cresceu. Sim. Também, né? O quanto a prática esportiva hoje é uma realidade. Eu acho que talvez até pós-pandemia isso veio mais forte ainda, né? Então a qualidade de vida hoje está muito ligada à prática esportiva, seja ela profissional ou amadora. Então, o número de associações de corredores... Hoje também as pessoas ficam muito sentadas, deitadas, né? Nas redes sociais, quer dizer, você começa a ter dores, né? Exato. E eu achei sensacional, porque eu estava com uma dorzinha que eu já fui lá. Funcionou, né, Harry? Coisas que eu não conseguiria fazer. Sim. Então eu tinha colocado. E até como fisioterapeuta, uma coisa que é bacana, eu não tenho... A gente tem paciente... Cara, o cara tem uma clínica em casa. Exatamente. Ele tem uma clínica, ele tem tudo. Se imaginar, ele tem. Ele adquire, ele compra e tal. E ele não deixa de ser meu paciente. Sim. Então, isso é muito legal. Porque, no final das contas, essa junção dele ter a tecnologia em casa para fazer o autocuidado dele é importante. Tanto o paciente amador quanto o atleta, tá? Mas ele tem a confiança que o raciocínio clínico, as orientações, aquele manejo da terapia manual, alinhar algumas outras coisas, não vai fugir. Então, assim, eu falo, o fisioterapeuta não precisa ter esse receio, né, do paciente dele ter a estrutura em casa. De estar dando... É super... Você fala, Rafa, vou falar pro meu paciente comprar esse produto, aquele produto, ter isso, ter aquilo em casa. Aí, desse jeito, ele não vai querer vir. Ele não volta. Muito pelo contrário, Pelo contrário, né? Então, assim, isso... Eles têm uma característica de ser manual e de ser, assim, bem específico. Preciso. Eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, eu estou com uma dorzinha aqui, eu vou lá e eu não vou precisar contratar o fisioterapeuta, né? Sim. Na verdade, porque tem dores que você precisa de um fisioterapeuta, né? Sim. Mas tem coisas que você está com uma dor ali que o TEND já te ajuda. Até pensando, assim, eu falo isso pensando na parte quando comercial. Qual é esse nível? Quando é que ele tem que procurar o fisioterapeuta e quando ele pode usar só em casa? Qual é essa massa cinzenta? Na minha visão, não tem como ele fazer as coisas, esse autocuidado dele, essa educação dele, sozinho, dificilmente. Então, normalmente o caminho em algum momento ele vai estar com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai começar a nortear ele de acordo com o que ele tem clinicamente. Sim. Ou por predição de lesão, né? Ou pela modalidade que ele faz. Ou por maus hábitos também. Pela mecânica, né? Então, que ele assim, executa. Às vezes, porque aí pode ser um preditor de lesão. Ele ter uma mecânica ruim. O que é preditor de lesão hoje? Vou falar algumas coisas. A sua anatomia pode ser uma predição de lesão. A postura, padrão de movimento, né? A parte hormonal, a parte bioquímica, nível de estresse, privação de sono. Sim. Alimento. Falta de controle da carga de treino, mudança de rotina, alimentação, hidratação, nível de estresse. Se o paciente está mais ansioso, está mais depressivo. Então, isso é predição de lesão, não é a idade e o peso. Sim. Ainda em 2025 a gente escuta isso. Isso é um absurdo. Então, assim, na verdade, esses pontos são preditores de lesão. O fisioterapeuta, na hora que ele está avaliando ali o paciente, eu não cuido da parte hormonal do meu paciente, mas eu tenho que falar com ele. Eu tenho que perguntar para minha paciente se ela perde xixi. Sim. E às vezes ela é uma jovem e tem perda, não tem controle.
na hora que faz força, faz manobra de valsalva, porque tá fazendo um agachamento, um LPO. E escapa, né? Então, assim, se tá dormindo direito. Então, uma série de coisas, Harry, isso você gera uma educação. Tá. E aí ele começa a ter uma rotina. Então, dificilmente ele vai ser assertivo sozinho. Ele vai fazer coisas que ele vê na internet. Ah, vou fazer isso aqui, isso aqui. Mas, normalmente, o melhor caminho vai ser sempre assim, guiado por o que o fisioterapeuta identificou. Aí ele vai ter terapia manual, não tem como ele fazer sozinho, né? Porque são anos de habilidade que a gente vai treinando, de cursos, de capacitações e tudo mais. Então, aí eu vejo que esse é um caminho super saudável. E aí, automaticamente, ele cria... Porque tem o lado comercial, né? Eu vivo de fisioterapia, certo? Sim. Mas não preciso fazer o cara estar na clínica todos os dias. E você também Né? não quer que esse cara fique dependente de você mesmo, porque você tem outros para atender. Pensando né? no formato terapêutico, Exato. não pode isso até. Não pode. Sim, Exato. Entendeu? Ele tem que ter uma certa autonomia, autonomia, né? autonomia. E eu falo assim, a fisioterapia ela é uma ponte. Uhum. Ela tem começo, meio e fim. Exato. Uhum. Porém, você pode ser meu paciente para sempre, de uma Exato. manutenção, Exato. Ou de outras questões, outras lesões. outro target, né? Então agora, Sim. Rafa, tô me preparando para uma maratona agora. Rafa, agora vou fazer uma ultra maratona Agora eu vou fazer daqui. um trail, Agora né? eu vou Que pra um é trail. outro tipo Rafa, de tô terreno. indo, pô, primeira prova de triatlon que eu tô me desafiando, né? Vou mudar de prática esportiva. E o que você comentou é muito importante, eu sempre fico feliz. Às vezes o paciente chega lá na clínica e ele fala assim, pô, eu falo, o que aconteceu? Não é o joelho, não. Não, o joelho tá ótimo, tá tudo bem. Falei, achei que tinha vencido a garantia. Não, o joelho ficou ótimo. Tá. Só que dessa vez eu tô com um problema aqui no meu ombro, eu tô com um problema na minha... Eu fico feliz, eu falo, cara, que legal. Sim. Porque ele aprendeu. E às vezes, tem paciente, principalmente paciente de coluna, que às vezes ele chega lá, ele fala assim, putz, começou a pegar de novo minha coluna. Eu falei, sério? Ele falou, mas sabe o que foi? Eu relaxei. Porque eu parei de fazer o que eu tava fazendo, o que eu aprendi aqui. Sim. Tava me sentindo tão bem que aquela Achei que não liçãozinha de precisava casa eu mais. tinha Ele é deixado de lado. relaxante também, né? Ele é uma... E aí ele já entende que a culpa não foi dele. Não no é só sentido- também pra dor, também ele relaxa, né? É. Eu Faz não parte vejo da isso, vida. Faz um pouco parte É. da vida. Né? Então isso é muito legal, esse movimento, assim, poxa, eu tô há 18 anos na fisioterapia e 18 anos no esporte de alto rendimento, assim, o que a fisioterapia ganhou de notoriedade, né, a nível sociedade, isso me deixa muito satisfeito, muito Sim. feliz, né? Então eu brinco que o que a gente pode representar bem a fisioterapia, né? Quando alguém fala assim, mas fisioterapia... Cara, que pena, porque a fisioterapia ela tem o seu papel importante, né? Sim, Então, sim, sim. Juliana, como que o organizador pode entrar em contato com vocês? Vocês pretendem fazer mais ações, ativações em corridas? Como vocês estão trabalhando nessa parte? Eu acho que pode entrar pelas redes, né, do próprio Instagram, que é o @atende.brasil, e pelo site. Pelo site né? também, tem um Fale Conosco, então o Fale tem um Conosco. canal aberto. E a gente, obviamente, vamos atender o que for possível e dentro da estratégia que a Atende vai estar fazendo. Né? Tá. Fazemos parcerias também, assim como a gente estabeleceu essa parceria maravilhosa com o Rafa Estabilitar, mas a gente está aberto a fazer parcerias assim em outras regiões, né? Para Exato. ampliar e amplificar o conhecimento da tecnologia, trazer isso mais perto, mais acessível para quem vai fazer bom uso dela. Né? E a venda? Como você vende? Ele vende direto, vende pelo site? Por enquanto a gente vende através de algumas parcerias com fisioterapeutas e clínicas já afiliadas e no próprio site. Pode comprar. A gente tem uma loja, um e-commerce no site da Atende e pode comprar lá. Entregamos em todo o Brasil. Temos mais? Acho que é isso, Harry. Olha, eu não agradecer, estou fazendo né? lobby para vocês, mas eu acho sensacional. Você gostou, né, Harry? Você gostou? Eu descobri a nova, né? Quando você faz assim, você pega uma parte, uma região muito mais... sim, sim. Né? E é acessível, né? Porque se a gente for pensar quanto custa hoje um par de tênis, né? A gente for pensar quanto custa uma hidratação que a gente consome, que o atleta consome no mês, né? Então, assim, é um produto que é acessível financeiramente falando. Pelo Então, que ele entrega. Pelo que ele e entrega. toda a habilidade, aquilo, a Sim. família Pra inteira vai família usar. inteira. Qual seria a parte sensível que tem que tomar um pouco mais de cuidado? Existe isso?
parte sensível dentro Da do corpo. aplicabilidade, proeminências ósseas mesmo, e o tórax para os cardíacos do marca-passo, vejo que seria essa questão. Sim. Agora, não tem, é irrestrita mesmo a aplicabilidade. Não tem contraindicação, Não tem. tirando essas. As crianças podem utilizar, Eu os acho idosos, que- mesmo com a pele mais sensível, não tem nada de pontiagudo, nada que vai... o atrito vai gerar uma ferida. Não, e quase não tem atrito, né? Só voltando um pouquinho na questão do alumínio, ele é tão polido que, claro, quando você combina, como a gente fez no recovery lá na corrida, quando você combina com outras manipulações, você pode usar um gel, um creme, mas se você for usar em casa sozinho, ele desliza na tua pele assim, sem nada, sem necessidade de colocar nada. A pessoa não consegue, pelo podcast, não vai conseguir degustar, entender né? a força disso, Mas acho que né? tem um ponto, Harry, que você até comentou, é isso, ele também é relaxante, né? A hora que você... Eu uso para relaxar. você tem uma Mas hora... relaxa mesmo. Realmente, acho que pela própria vibração, tem uma hora que você dá dá um soninho, assim, sabe? Sim. Você entra principalmente numa... essa parte da cervical, né? Exato. Cervical acaba relaxando até enxaqueca, né? Às vezes é enxaqueca tensional, né? O que eu atendo, Harry, de paciente com essas cefaleias, que Tensionais, vai né? e acha que está até com labirintite, vai pro otorrino, aí o otorrino encaminha, porque ele não tem alteração do labirinto, né? Então, e aí vai ver a cervical. E a cervical, na cervical a gente cuida do sistema simpático, parasimpático, vasovagal. Então, ali é um eixo muito importante. Você aplicar nesses pontos é muito legal. Agora, em termos de frequência também, como que ele deveria ser usado? Por exemplo, se eu quero relaxar à noite para dormir, como que existe essa variação? Sim. Normalmente, a ideia do relaxamento é uma intensidade mais tranquila, mais baixa, uma velocidade menor. Você desliza, então fica mais pontual, né? Pensando como um princípio fisiológico mesmo, tá? E para uma ativação, acordei, quero ir treinar, preciso estar mais atento, mais disperso para o meu dia, e até melhorar o seu nível de concentração, aí você pode colocar intensidades maiores, pressão maior e velocidade maior. Entendeu? Que então você... acordei. Então, agora eu vou relaxar. Isso, relaxamento e ativação. Exato. E dá para você usar nos dois formatos. Eu acho um produto sensacional. Parabéns, Marcelo. Obrigado, Harry. Por trazer e obrigado por nos receber aqui. Porque eu vou para os meus amigos, para os organizadores, porque as pessoas desconhecem, né? Um é novo também. E eu achei sensacional, eu achei sensacional. Assim, eu não estou falando porque vocês estão aqui, mas porque é bom mesmo, sim. né? E uma coisa que a gente tem que reforçar, acho que nessa fala aqui, é entender que a performance é um objetivo de todos nós, né? Sim, é uma combinação, né? É um conjunto de... Só que a performance ela é um conjunto de fatores. Então, todo mundo quer performar bem, né? E ela está muito atrelada, se a gente for parar para pensar até na longevidade do esporte, né? Atletas com mais idade hoje no alto rendimento, ela chegou por causa da ciência do esporte. E isso faz parte da ciência do esporte. A fisioterapia esportiva faz parte da ciência do esporte, a tecnologia, a nutrição, a medicina, a psicologia, a parte biomecânica, os equipamentos esportivos, o piso de determinada modalidade, o material. Água, né? Então, tá assim... evoluindo muito, né? Exato. Eu estou há 30 anos, o negócio... mais um instrumento. A linha do tempo, né? Ela da evolução, então, né? Assim, você vê isso em todo... Então, isso é muito bacana. E o legal dessa história toda, né? E eu sou apaixonado por ser fisioterapeuta, por você perceber isso no dia a dia. Você dá performance para qualquer nível de pessoa. Não importa se é um idoso, né? Não importa se é uma pessoa querendo sair do sedentarismo ou se é um atleta profissional. Sim. Então, assim, você gerar essa performance. E essa performance, ela vem através
dessa ciência do Tamo esporte junto. que ajustou. E aí melhorou o padrão, tem mais marcadores, a programação, o volume de treino é mais controlado, intensidade, uma série de coisas. E você, na sua experiência, você acompanha de perto o quanto isso mudou, não é verdade? Então, assim, eu acho que isso é importante, todo mundo estar ciente, né? E ver que para cada um ali, ele vai ter que dar uma atenção às vezes especial. Tem cara que vai performar melhor porque ele vai ter que dar mais atenção à parte nutricional dele. Outros, a parte da medicina, da parte psicológica. A emocional. Né? Você pega a parte emocional, pô, quantos triatletas têm receio do mar? Então, assim, ele vai ter que ter. Ele nada super trabalhar bem na isso. piscina. Então, e eu vejo que a tecnologia ela chegou para nos facilitar, ser facilitadores, embora sem raciocínio clínico, sem o conjunto, não vai fazer verão. Tem que ter um maestro, né? Tem que ter. Pra isso. Exato. Bom, Marcelo, Rafael, Juliana, eu desejo sucesso para vocês. Muito obrigado, Obrigada. Harry. E eu creio que é a hora que as pessoas conhecerem mesmo, usarem, sentirem, porque é impossível, é como o vento, né? Você fala que está ventando e você não consegue enxergar, né? Sim. É a mesma coisa com a vibração que a E ele potência produz. disso. Tá? Então eu agradeço a presença Viva. de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Harry. Obrigada. Valeu. Obrigada.